Olha, assim, só para dar um pouco de paz de espírito para todo mundo aí, tá? Quem está começando, obviamente, comete mais erros, mas gente que tem 20 anos de mercado também erra. O que acontece é que ao longo da sua vida você vai diminuindo a frequência dos erros, mas é difícil zerar, muito difícil. Mas assim, obviamente, algumas coisas você começa a endereçar com o tempo. Na minha opinião, a fonte primária de todos os erros é desconhecimento do que a pessoa está fazendo. Tem um problema de investir hoje em dia que é o seguinte, é muito fácil, né? Isso é um problema. Investir hoje em dia é muito fácil. Você clicar e comprar uma ação, clicar e vender, ou você acessar um fundo, né, aportar e depois você sair, tudo isso é muito fácil hoje em dia. E essa facilidade, esse processo que é desburocrático, o que era para ser uma vantagem, muitas vezes é uma desvantagem, porque isso deixa a pessoa com a tendência de querer se mexer o tempo todo. E às vezes ela escuta sobre uma empresa, ou leu em algum lugar sobre uma ação, entre ela terminar de ler a frase e clicar e comprar aquela ação, é muito moleza, muito rápido. E aí os problemas começam. Porque quando você compra uma ação, né, a gente esquece que o mercado, né, de ações, ele é como se fosse uma peixaria mesmo, é um mercado, uma feira, onde ao invés de estar vendendo ali abobrinha, chuchu e alface, é pedaço da Vale, Bradesco, Magazine, Cogna, né? São empresas que estão sendo negociadas por todo mundo. Não é porque está subindo que a empresa é boa, não é porque está caindo que a empresa é ruim, né? Tem um monte de coisa que provoca influências no preço da ação. No curto prazo, qualquer coisa. O Trump falou mal do chinês, segunda onda de Covid, faz cair, reforma da Previdência passou, sobe, né? O Datafolha veio ruim, cai. Assim, qualquer coisa faz a ação subir ou cair todo dia e a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã. Eu não sei se o mercado vai subir amanhã. Não tenho ideia. Não sei se a conga cai ou sobe amanhã. Não sei. Não dá para saber. Só que essa agonia, ela atrapalha muitas pessoas. Só que em prazos muito longos, assim, o jogo começa a partir de 5 anos, é muito longo mesmo. A ação, ela tende a refletir com o tempo o que acontece com o negócio. Então tem uma palestra muito famosa do Peter Lynch, começo dos anos 90 ou final dos anos 80, tem que dar uma checada, mas dá para achar na internet. Onde ele fala o seguinte, olha, as pessoas perguntam o que acontece, né? O mercado acionário é loteria, não é? Ele falou assim, olha, não é, tem uma lógica por detrás. Aí ele falou o seguinte, olha as ações da Coca-Cola, ele falou na época, acho que era menos 90. Olha as ações da Coca-Cola. Nos últimos 30 anos, a ação da Coca-Cola subiu 30 vezes e o lucro por ação da Coca-Cola também subiu 30 vezes. Ou seja, a ação subiu porque o lucro da companhia subiu. Eventualmente tem descolamento. Se você olhar na bolha da internet, até a Coca-Cola ficou 50 vezes lucro, exagerou demais. Depois pagou o preço no começo dos anos 2000, ela voltou um pouco mais para baixo. Só que em prazos longos é a companhia que importa. Então, quando você entra numa empresa, você compra ações, porque você só ouviu falar ou leu superficialmente, você não está preparado para entender o que acontece com aquela empresa, você fica vulnerável. Isso é o maior dos erros. Então, uma pessoa vulnerável, ela é altamente influenciável, né? Ela sofre influência de notícia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vou começar a dar exemplos práticos. Lá em 2017, a Magazine estava subindo bem, a ação estava R$80 antes do split, né? Então, como se fosse R$10 hoje. Ela estava subindo, estava fortíssima, R$80, aí deu a notícia, em 2017,
Amazon começa a operar no Brasil. O que aconteceu com a ação na época? A ação saiu de 87 e caiu para 50. Seria equivalente a cair de 10 para 6 hoje, mais ou menos. A pessoa que tinha comprado o Magazine no Oba-Oba começou a tomar 40% para trás na ação em 15 dias. Aí ela olha a ação caindo. Ela olha para a notícia, Amazon começando a operar no Brasil. Lê uma notícia no jornal falando, ó, a Amazon veio para desbancar os líderes. O que a pessoa faz? Ela vende. Ela não consegue, ela fala, agora eu vou vender, pelo menos recuperar os 40% ou 60% que ainda tem, porque senão vou perder tudo. Mas se ela estudasse a fundo o mercado de varejo brasileiro, o e-commerce aqui, ela ia entender que o jogo não é esse, não é a Amazon com a Magazine, ou Magazine com a Via Varejo, ou Via Varejo com B2W, o jogo não é esse. O jogo é do e-commerce contra o resto do varejo. O e-commerce no Brasil deve estar indo para 6%, 6 ou 7% no máximo agora, depois da pandemia. Quem está com problema e tem que perder o sono é os 97%, os 93% que não está no e-commerce. Verdade. E se você olhar a história do Brasil, os líderes nacionais raramente, ou quase nunca, sofrem influência de um entrante internacional. Não importa se é o Walmart, JP Morgan, o Hertz, Avis ou Amazon. Então, assim, a mãe de todos os problemas é a fragilidade do investidor quando ele investe numa empresa. E aí eu posso dar nome para os problemas que surgem. Um muito clássico, que até escreveram aqui rapidinho, eu bati o olho, é aquela que o Peter Lynch fala que as pessoas ficam cortando as flores e regando as ervas daninhas, né? O cara comprou 2 ações. Vamos supor que uma ele pagou R$5, outra ele pagou 10. 2 empresas diferentes. Aquele pagou 5, hora que vai para 7 ele já vende. Né? Pô, 40% de lucro, lucro bom é lucro no bolso. Então ele põe no bolso. Aquele pagou 10, né? Vai para 9. Né? Depois vai para 8. Aí ele compra um pouquinho mais. Não, vou fazer o médio. Né? Aí ele vai cair para 6. Né? Cai para 5, cai para 4. Aí ele fala assim, agora vai ficar para o longo prazo. O cara nunca mais vende. Aquela que ele vendeu por 7 vai para 70. E aquele que comprou por 10 está no 3 e ele não larga o osso. Porque ele se apegou ao preço. Ele não olhou o que está acontecendo com aquela empresa. A empresa está criando valor. Se a empresa não para de criar valor, ela vai embora. E se a empresa está fazendo bobagem, vai cair. Então, esse é um exemplo clássico. Uma outra coisa que acaba levando as pessoas... É o Kahneman, né? Isso aí foi tese maravilhosa no Nobel de Economia, que faz todo sentido no nosso universo de bolsa. E realmente o pessoal casa com o papel que cai e se desfaz do papel que está ganhando dinheiro para botar o lucro no bolso. E aí a gente vê aí gente que está casado com Oi, enfim, não vamos entrar em papéis agora, porque senão essa live vai demorar umas 4 horas, mas faz todo sentido. E foi o que inclusive, um dos comentários foi sobre isso. Não, casei com papel, gerei muito minha carteira, gerei errado minha carteira. Realmente ali é onde o investidor pessoa física começa a errar. Um outro problema a gente tem visceralmente, tá no nosso DNA, e tá certo isso, nos fez chegar até aqui, a gente tem a tendência a agir, né? Que o pessoal fala em inglês lá, flight or fight, né? Ou você foge ou você luta. Né? Então, você tá ali no mato, lá, o predador te cercou, ou você corre ou você briga, não tem o que fazer. Né? Deixa eu pensar aqui, vamos ponderar, né? Prós e contras. O bicho já te pegou, não tem muito o que. Então, a gente tem uma reação natural, né? Um modo natural de reagir rápido. Então, isso, para a Bolsa, é muito ruim. Porque você tem um over trading, né? Você fica compra e vende muito, com muita frequência. E aí, quando a gente coloca essa tendência de a gente se mexer, porque é muito comum alguém chegar e falar assim, faz alguma coisa, se mexe, né? E essa pressão é natural. Quando a gente junta isso com uma outra tendência,
que é o tal do overconfidence. A pessoa, ela confia demais em si mesma, né? Ela acha que ela acerta muito, né? Quando você faz pesquisa para as pessoas, assim, você coloca numa sala 100 pessoas, você pergunta assim para elas, você acha que você é mais bonito que a média ou mais feio que a média? Aí você vai dar, assim, 80% das pessoas se acham mais bonitos do que a média, né? Você acha que você dirige melhor que as outras pessoas ou pior, na média? Aí dá 95% você acha que é bom motorista. As pessoas têm uma percepção sobre si muito superlativa. Então, quando você junta esse negócio de querer se mexer o tempo todo e com uma autoconfiança anormal, faz com que a pessoa tente adivinhar o que vai acontecer com o mercado no curto prazo. Ah, amanhã vai subir, vou comprar hoje, amanhã vai cair. Ah, vai aprovar a reforma tributária, né, na semana que vem, na segunda quinzena de novembro, então vou comprar agora, vou zerar depois. Então a pessoa fica fazendo essas projeções de curto prazo, achando que ela tem capacidade de acertar. E aí o que acontece, assim, ela está disputando com todo o resto do mercado o que vai acontecer na semana que vem. Está todo mundo com uma quantidade infindável de informação, de computação, brigando pelo mesmo movimento que você está tentando acertar. Então, no geral, a soma de todo mundo dá ao mercado, só que você tem custo no meio do caminho. Então, esse negócio de querer se mexer muito e achar que você vai acertar o movimento de curto prazo, faz com que a pessoa fique gastando muito dinheiro com corretagem, emolumento, custo. Você acerta um pouquinho, paga a DARF. Aí, era só ter ficado quieto, né? Porque deixar o negócio andar. Pagou. Esse imposto que você pagou agora já te comeu uma possibilidade de um imposto não pago continuar trabalhando para você, que é você segurar uma ação. E então, assim, esse overtrading machuca muito as pessoas. Se elas simplesmente ficassem mais paradas, o lucro ia ser muito maior. Então, a gente costuma falar, pessoal, é o seguinte: mexer na carteira de ações, para muitas pessoas, é igual quando a pessoa está mexendo em sabão. Fica mexendo em sabão até acabar, né? Então, não fica mexendo muito, não. Fica um pouco quieto. É melhor fazer movimentos grandes, mais estruturais e segurar por mais tempo do que ficar tradando todo dia. Tradar todo dia é bem complicado. Mas, cara, posso ficar aqui até semana que vem falando dos problemas. Contando os erros. Não,